Educação Física, professor Gilberto Felinto, 7º ano. Bom, nossa primeira unidade nós vamos trabalhar conhecimentos sobre o corpo. Então nós vamos estudar os ossos, os músculos, as articulações, os movimentos e as diversas posições de exercícios para poder estudar ginástica depois. Seria uma preparação, um conhecimento prévio. Então começamos aqui com ossos e esqueleto, nossa primeira apostila. Os ossos, eles são peças rijas, esbranquiçadas, e eles se unem, formando articulações. Nosso corpo é todo articulado, como no caso do ombro aqui, articulação escapulohumeral, escápula, o osso das costas, com o húmero, o osso do braço. Então vai tendo nome de acordo com os ossos. O ombro é uma articulação, o cotovelo, o punho, quadril, joelho, tornozelo. Articulações é assunto de uma aula, de uma apostila, de uma aula, de uma de nossas aulas. Junturas ou articulações, que estão no esqueleto. Os ossos, eles são formados pelos osteócitos, são as células ósseas, e eles possuem a mineralização através do cálcio, que vai dar rigidez, vai fortalecer a nossa matriz óssea. A matriz, ela tem colágeno, fibras colágenas, ou seja, fibras de proteína chamada colágeno, que vão dar uma certa elasticidade ali, o osso não vai ser totalmente quebradiço, devido a ter proteína, ter essa matriz. Os ossos, eles são muito fortes, chega a ser mais forte que aço e concreto. E apesar de ser forte, eles só pesam 14% do nosso peso total. Tem uma certa leveza. E eles são muito fortes também devido à proteína colágeno, porque uma fibra fininha de colágeno de 1 milímetro só é capaz de suportar 10 quilos de peso. Então isso ajuda a fortalecer ainda mais os nossos ossos, a proteína colágeno. Funções do nosso esqueleto. Nós temos a função de proteger órgãos internos, como aqui na caixa torácica, nós temos as costelas aqui, o externo, esse osso do peito, para proteger coração, pulmões, Então, o próprio esqueleto protegendo. A nossa coluna vertebral também, toda a nossa coluna vertebral está protegendo a medula espinhal dentro e os nervos, que saem dela. Então, tem essa função de proteger os órgãos. Sustentação e conformação do corpo. Bom, vai sustentar músculos, vai sustentar os órgãos internos, vai sustentar todo o peso do corpo e vai dar conformação ao nosso corpo. Tem pessoas que têm os ombros mais largos, outros mais estreitos, devido também à estrutura óssea. Suporte flexível de um complexo sistema de alavancas. O que é esse sistema de alavancas? São nossas articulações ou junturas. Nosso corpo é todo articulado, como eu falei, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, são nossas articulações. Então isso vai permitir movimento. Local de produção das células do sangue. Dentro dos ossos vão ser produzidos glóbulos vermelhos e brancos do sangue e as plaquetas, que são importantes na coagulação do nosso sangue. Armazenamento de minerais. O osso vai armazenar principalmente cálcio, mas vai ter potássio, magnésio e outros minerais. Tipos de esqueleto. Alguns animais invertebrados têm um exoesqueleto, uma carapaça por fora chamado de esqueleto externo. E nós vertebrados, répteis, anfíbios, peixes, e nós, humanos, temos o endoesqueleto, o esqueleto dando sustentação por dentro, um esqueleto interno. Nós temos um desenho aí, de um animal com exoesqueleto, uma lagosta, e aqui o endoesqueleto de um cão, um cachorro. O endoesqueleto de um cão, Quem tem esqueleto interno. Nós temos esqueleto interno também, endoesqueleto. Tipos de ossos. Bom, existem dois tipos. Existe o osso compacto e o osso esponjoso. A parte de fora, lembrando o seguinte, o nosso osso ele tem duas pontas e tem a parte do meio, a parte comprida do osso.
Essa parte do meio a gente chama de diáfise. E as duas pontas do osso a gente chama de epífise. A parte do meio, ela é maciça, é osso compacto. A parte das pontas, ela é mais porosa, furadinha, é osso esponjoso. E a parte de dentro do osso também, a furadinha, é osso esponjoso. Bom, aí nós temos número de ossos no adulto, 206 ossos. Aqui fala de fatores etários, né? Por exemplo, quando a criança nasce, alguns ossos não estão fundidos ainda. Os ossos do crânio, por exemplo, nós temos osso frontal, os temporais, os parietais e o occipital atrás. Esses ossos, a criança vai se desenvolvendo e esses ossos vão fundindo até que nosso crânio vira um osso só. Fatores individuais, algumas pessoas têm mais ou menos ossos do que outras e critérios de contagem. Alguns anatomistas incluem os ossos da orelha interna, ossinhos pequenos de dentro de nossa orelha, eles contam, e outros não contam. Isso aqui é só para saber o número 206. Então, é melhor a gente usar essa referência 206 ossos. Classificação dos ossos. Bom, de acordo com a localização, nós temos ossos que ficam no eixo do nosso corpo, no centro, né? Nosso crânio aqui, os ossos da nossa face, tudo está aqui no centro. Nossa coluna, e os ossos de nossas costelas e o externo, esse osso do peito, tudo está no centro, no eixo do corpo. Nossa coluna vertebral todinha, é o eixo aqui, até a nossa cintura pélvica, que é o nosso quadril. Nós temos duas cinturas, a escapular é essa cintura do ombro e a pélvica é a cintura do quadril. Esse eixo todo indo do crânio até a pelve, até o quadril, né, que inclui nossa coluna, é o nosso eixo, então são os nossos ossos axiais. Axial quer dizer de eixo, do centro do corpo, são os ossos axiais. E quais são os ossos apendiculares? Apendiculares são os ossos dos membros. Os ossos dos nossos braços e das nossas pernas, dos membros superiores, braço, antebraço e mão, dos membros inferiores, coxa, perna e pé. Isso é o esqueleto apendicular, são os ossos apendiculares. Então, lembrando, tem o eixo do corpo, todo osso que tiver no eixo do corpo, eles são ossos axiais, é o nosso esqueleto axial, é do eixo. Tudo que tiver do lado, que são nossos braços e pernas, são apendiculares. Quanto à forma dos ossos, nós temos que tipo de ossos? Nós temos os ossos longos, aí aqui mostra o desenho na apostila, do osso da coxa, o osso mais longo do corpo. Então, esses são ossos longos, é o osso do nosso braço, o húmero, do nosso antebraço, rádio e una, da nossa coxa, o fêmur, da nossa perna, tíbia e fíbula, são ossos longos, ossos compridos. E existem os ossos curtos, que a gente tem aqui na apostila também. Primeiro, nós temos ossos que ele chama aqui de laminares, mas a gente vai chamar de planos ou chatos, ossos planos ou chatos, que são os ossos do nosso crânio, da nossa cabeça aqui, está mostrando, eles são achatados, então são planos ou chatos, os ossos do crânio. E quais são os ossos curtos? Os ossinhos da nossa mão, que a gente chama de carpo, e os ossinhos do nosso pé, que a gente chama de tarso. E quais são os ossos irregulares? Os 33 ossinhos da nossa coluna, as vértebras, são irregulares. Você vê que tem um corpo redondo e tem umas pontinhas que a gente chama de espinhas. Ele é irregular, ele não tem uma forma regular. Existem ossos que a gente chama de pneumáticos, que tem ar dentro, que são os ossos da nossa face aqui, os sinos do nariz, né? Por que fala sinusite? É uma inflamação dos sinos, dessas cavidades ósseas cheias de ar aqui, que tem na nossa face. Ossos sesamoides são ossos que já nascem junto com o tendão, crescem junto com o tendão, que é outro tecido.
é, por exemplo, no nosso joelho, a patela, a bolacha, né? Chama a bolacha, né, do joelho, a patela. Essa patela está junto com o tendão, colado no tendão. Por isso que a gente chama de sesamoide. Ossos alongados são ossos que são longos, mas são achatados, como nossas costelas, aqui tem um desenho. A costela é longa e achatada, a gente chama de ossos alongados. Ossos suturais são ossos que têm suturas, tipo uma costura, ó. Quando a gente olha para o nosso crânio aqui, ó, tem como esses ossos eles não eram colados quando a criança nasceu, eles foram colando com o tempo, formando tipo uma costura, ó, que a gente vê aqui, que são as suturas do crânio. Então são ossos suturais. Aqui a gente conclui o nosso assunto sobre o esqueleto, vai ver músculos, vai ver as articulações, né, que estão no próprio esqueleto e que geram o movimento, vai ver os músculos que agem sobre essas articulações gerando movimento e vai entender o nome dos movimentos. Então fechamos a aula de hoje aqui.